Versículo 15, 16 e 17. Lembrando que o versículo 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está aí no versículo 11. Nós já falamos dessas peças da armadura. E agora nós vamos continuar no versículo 15, 16 e 17. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, é uma realidade a questão da batalha espiritual que nós vivemos. A palavra de Deus não mente. Não é porque às vezes nós achamos que não é real, mas a palavra não mente. Não importa se você acredita ou deixa de acreditar nessa realidade da luta espiritual que envolve o diabo, que envolve a sua vida, que envolve a sua vida espiritual. E o texto, se vocês lembrarem, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, mas nós vivemos uma batalha espiritual, não temos como fugir disso. Então, nós precisamos de continuar. E nós continuaremos mostrando que a armadura, ela é de Deus. O texto é claro. A armadura que você pode usar nesta batalha, ela é de Deus. Ela não é sua. Não é você que estabelece as armaduras. A palavra está dizendo que a armadura, ela é de Deus. Nós a usamos, não é nossa, mas é de Deus. E ainda com foco no soldado romano, que os irmãos de Éfeso conheciam muito bem. Paulo, ele dá esse exemplo, mostra o soldado romano, e agora a palavra passa a nos mostrar a sandália, o escudo, a espada e o capacete. Alguns, e com certa razão, afirmam que essas são as peças mais importantes da armadura para nós. Nós vimos o cinto, vimos a couraça, e agora nós vamos ver essas quatro peças dessa armadura. Dos pés à cabeça, da defesa ao ataque, essas são as peças principais da armadura que nós devemos dar maior atenção a elas. Nós não podemos deixar de dar atenção a essas peças dessa armadura que nós encontramos aqui. A primeira peça de hoje que nós encontramos aqui nesse versículo 15, ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é isso? Quando ele fala calçar os pés, ele está dizendo: olha, veja como você anda e como você está andando nessa batalha espiritual que você vive. De que Paulo está falando? Paulo está falando de uma bota que o soldado romano tinha, era uma meia bota, que a ponta dela deixava os dedos, eles ficavam fora,
que fazia com que o soldado tivesse uma agilidade maior com a folga nos dedos, e a bota não tinha uma sola como os nossos calçados hoje, que são lisos. Ela era cravada, fazia com que o pé firmasse em qualquer terreno. O que Paulo está dizendo é o seguinte, é que você precisa de ter firmeza nos seus pés, e essa firmeza que você tem é uma preparação que você deve ter sempre com o Evangelho da Paz. Se você ler Isaías 52, versículo 7, você vai ver que Paulo cita esse texto de Isaías 52 em romano, na carta que ele envia à igreja de Roma, quando ele diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Aqui, Paulo está dizendo que você tem como, para firmar os seus pés, você tem que estar preparado com o Evangelho e que você deve anunciar o Evangelho. Que você deve andar anunciando, anunciar as boas novas do Evangelho da paz. O Evangelho da paz não é que você vai anunciar para que você tenha paz com o mundo. Não é isso. O Evangelho da paz é você anunciar que as pessoas podem ter paz com Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós vimos Paulo falando que o homem sem Cristo, ele vive debaixo do domínio do inimigo e ele não vive em paz com Deus, ele vive, a ira de Deus está sobre ele. Então, ele está dizendo que nessa batalha espiritual, às vezes nós somos derrotados porque nós não calçamos os pés, ou seja, nós andamos numa vida cristã sem a preparação para anunciar o Evangelho da paz. Meus irmãos, é muito interessante, porque às vezes nós achamos que essa armadura, e a gente ouve muito isso, de que a armadura ela é defensiva, e na verdade ela não é. Porque quando ele diz que você deve calçar os seus pés, ele está falando que você tem que ir, você tem que estar firme com esse Evangelho, para que você anuncie, para que você fale daquilo que o Senhor fez por você. Então, primeira peça aqui de hoje, ele fala exatamente dessa pregação nossa, desse Evangelho que nós devemos pregar, porque nós o conhecemos. E, meus irmãos, o diabo odeia o Evangelho e o diabo odeia todo aquele que prega o Evangelho. Porque é a única forma que nós temos de tirar alguém debaixo do domínio do inimigo, é a pregação do Evangelho. Porque nós não temos outra coisa que possa ser usada para tirar as pessoas debaixo do domínio do inimigo, a não ser a pregação do Evangelho, porque é o que o Espírito Santo usa. É através da pregação do Evangelho. Então, nós, muitas vezes, negligenciamos isso. Então, ele coloca aqui que a primeira peça que ele põe aqui para nós é calce os seus pés. Calce os seus pés. Não ande fora do Evangelho. Não ande fora do Evangelho. Pregue o Evangelho. Anuncie. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Paulo diz isso em Romanos, citando Isaías capítulo 52, versículo 7. O segundo que ele diz é o que está no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Na verdade, as tropas romanas tinham dois tipos de escudo. Tinha um escudo menor e tinha um escudo grande, que cobria
todo o corpo. Esse escudo, ele era formado, as extremidades dele tinham uma barra, uma proteção de ferro. Ele era formado por 2 camadas de madeira resistente, coberta com um tecido e coberta também com um couro, que fazia com que os dardos, o que os adversários faziam? Eles colocavam as flechas em piche, em produtos que queimavam e jogavam as flechas pegando fogo. Então, quando Paulo fala, você tem que usar o escudo para se proteger dos dardos inflamados do maligno. Paulo está se referindo ao escudo grande, aquele que cobre todo o seu corpo. Mas alguma coisa aqui você precisa entender. Paulo está dizendo que você tem que ter o escudo, porque o maligno lança dardos inflamados. Meus irmãos, se a batalha é espiritual, você, às vezes, não percebe ou se deixa enganar por esses dardos inflamados do maligno. Então ele está dizendo que você tem que ter o escudo da fé. Note que o escudo, ele poderia ter falado da bota e ter falado imediatamente depois da espada ou do capacete. Mas não, ele fala do escudo, o escudo da fé. Note que tem uma sequência. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tem uma preparação do Evangelho, você tem que ter fé nesse Evangelho, você tem que ter fé no Senhor, você tem que viver e tomar posse das promessas e do poder de Deus que constam na sua palavra. Nessa batalha, você tem que tomar posse e você tem que saber que os dardos inflamados do maligno, eles estão aí. E eles são fáceis, às vezes, de você descobri-lo. Por exemplo, dúvidas. Muitas vezes a nossa mente, ela é bombardeada com dúvidas. Nós temos pensamentos que, às vezes, nós nem sabemos de onde vêm. Nós temos propostas, nós temos pensamentos de desobediência a Deus, nós temos rebeldia, nós temos malícia, nós temos medo. Esses dardos inflamados do maligno só será vencido se você estiver com esse escudo da fé. Meus irmãos, nós, às vezes caímos e às vezes somos derrotados porque nós não acreditamos na palavra de Deus do jeito que ela é. Nós damos muitas vezes mais ênfase na capacidade do inimigo, como se o inimigo fosse um Deus. Nós temos na nossa cabeça essa ideia de um reino das trevas contra um reino da luz. Um reino do mal contra um reino do bem. Não existe isso, meus irmãos. O inimigo nada mais é do que uma criatura criada por Deus, e só existe um reino neste mundo, o reino do Senhor. Ah, porque o inimigo, ele é o rei deste mundo. Ele não é rei de nada. Ele já é um derrotado na cruz do Calvário, lança dardos inflamados enquanto o Senhor Jesus não voltar, porque no dia que Jesus voltar, ele será trancafiado de uma vez por todas, mas ele ainda usa dos seus dardos inflamados para roubar a nossa fé. Roubar a nossa fé. Por isso, às vezes, a gente se depara com um cristão que fica, ah meu Deus, apavorado. Por quê? Porque não usa a bota. E porque não usa o escudo da fé. Não acredita na palavra. Acredita muito mais na capacidade do maligno de destruir do que na capacidade de Deus de proteger. Infelizmente, isso é uma realidade. Nós acreditamos muito mais
no poder do inimigo do que no poder de Deus. E aí vivemos desesperados porque os dados inflamados do maligno acabam nos atingindo, porque nós não temos fé naquilo que o Senhor prometeu e naquilo que o Senhor nos dá. E a partir daí ele vai no versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Esse capacete era um capacete feito de um material metálico, e ele tinha, às vezes, ele tinha o objetivo de proteger, mas ele também era a única peça da armadura que servia também para embelezar. Às vezes eles colocavam umas plumas no capacete, eles colocavam algumas coisas que mostravam de qual exército, eles usavam o capacete também para embelezar, como beleza. Mas era um capacete que protegia a cabeça. Para que a cabeça fosse atingida, a pessoa tinha que ser agredida com um machado, por exemplo. Ou com um martelo pesado, uma pancada muito forte. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que o capacete era uma peça que protegia o soldado, e esse capacete era o capacete da salvação. Ou seja, o que ele está dizendo é que o soldado cristão, ele tem que ter certeza da sua salvação. Ele tem que ter confiança de que ele é um salvo. Você já reparou que muitas das vezes você vai conversar com uma pessoa, a pessoa diz assim, mas ninguém pode ter certeza se ele é salvo ou se não é salvo. Eu falei isso demais quando eu não era crente. Esses crentes são tudo, não todos os crentes, né? Mas presbiterianos, né? São todos uns orgulhosos, uns soberbos. Eles dizem que já são salvos. Falei isso demais. Apesar de que tem muita gente aí que frequenta a igreja e não acredita que é salvo, né? Tem muita gente aí. Acredita que se na hora que Jesus voltar ou na hora que ele morrer estiver com Deus, ele vai ser salvo. Meus irmãos, o capacete da salvação é a certeza que você tem que você é cristão e que você é salvo. Porque quando você diz que você é salvo, você não está dizendo que você é salvo porque você é bom. Você está dizendo que você é salvo porque a Bíblia diz que você é salvo. Você não está fazendo uma afirmativa sua, você está fazendo uma afirmativa bíblica. Quando você diz que você não é salvo, que você não sabe, você está colocando em dúvida a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que nasceu de novo é salvo. Ele não será, ele é. Ele não perde a salvação porque ele está fazendo isso ou fazendo aquilo. Ele é salvo. Ele já tem o selo do Espírito no seu coração. Mas então eu sou salvo, eu posso ir para o mundo. O salvo vive como salvo. Você pode até ser salvo e querer ir para o mundo, mas saiba de uma coisa, a mão de Deus é pesada. E Ele disciplina todos os seus filhos. Ou seja, a certeza da salvação não é para você fazer o que o diabo quer que você faça. A certeza da salvação é exatamente para que você proteja. O interessante é que proteja o quê? A cabeça. O escudo te protege o corpo todo da fé, mas o capacete protege de forma especial a sua cabeça. Ou seja, ponha na sua cabeça uma coisa: se você nasceu de novo, você é salvo. Tenha certeza da sua salvação. E aí, depois do capacete, ele passa para a última peça da armadura, quando ele diz, e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Meus irmãos, a espada aqui, tinha dois tipos de espada no exército romano. Tinha uma espada maior, que era uma espada mais longa, e tinha uma espada mais curta. Ela era uma espadazinha menor. A espada que Paulo está citando aqui, que a palavra está citando, é a espada curta. A espada curta era para você ter uma luta corpo a corpo, muito próxima. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que você vai pegar a espada do Espírito para uma luta próxima, para uma luta bem próxima de você, porque o inimigo vai estar próximo. E a espada, ele vai dizer claro, a espada do Espírito. Não é a espada que você quer, mas é a espada do Espírito. E essa espada do Espírito é bem clara. Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Quando você, se você quiser fazer uma lembrança disso, lembre do que aconteceu com Jesus no deserto. Ele vai para o deserto para poder ser tentado, é levado pelo Espírito para o deserto, o inimigo vai tentá-lo, e o inimigo aproxima-se dele, e ele usa a palavra de Deus para reagir à tentação. Ou seja, a espada do Espírito, que o Espírito opera na sua vida, é a palavra de Deus. É a palavra. Esse é o grande problema nosso, porque nós não queremos usar a palavra como espada. Às vezes nós queremos usar as nossas argumentações, nós queremos usar pensamentos filosóficos, nós queremos argumentar. E na verdade nós não temos muito o que argumentar nada, nós temos é que usar a palavra de Deus para que nós venhamos a nos defender dos ataques do inimigo. Meus irmãos, para isso, você precisa conhecer a palavra. Para isso, você tem que lembrar da palavra. Não adianta aquela ideia de que o Espírito vai te usar na hora que for preciso. O Espírito vai usar na hora que for preciso, sim. Só que você tem que conhecer a palavra. Ele vai te fazer lembrar da palavra. E o grande problema nosso é que nós negligenciamos o conhecimento da palavra. E queremos usar a espada ao nosso bel prazer. Nós queremos usar a palavra, muitas vezes, até mesmo distorcida. Queremos usar a palavra completamente fora do seu contexto, não queremos aplicar a palavra do jeito que ela é. Pegamos determinados versículos, e hoje pela manhã nós passamos aqui na escola dominical e foi citado aqui um versículo, aquele, tudo que você pedir ao Pai, meu nome, sobre a oração. E na abordagem aqui nós vimos que o texto fala que aquilo que você pedir, que vai gerar realmente glórias a Deus, aquilo que vai mostrar a natureza do Pai para que seja refletido no Filho. Ou seja, às vezes nós pegamos um determinado versículo bíblico, distorcemos ele e queremos usá-lo numa guerra espiritual. Meus irmãos, eu costumo dizer que nós nos esquecemos que o inimigo conhece a palavra de Deus. O inimigo conhece tanto a palavra de Deus que ele tentou usá-la contra Jesus. Ele tentou Jesus com a própria palavra de Deus. Ou seja, não adianta a gente querer torcer a palavra, não adianta nós querermos
usar a palavra ao nosso bel prazer. Isso não funciona. Isso não funciona. Nós precisamos de conhecer a palavra para que ela realmente seja a espada do Espírito na nossa vida. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, que essa expressão, a armadura de Deus, ela já nos mostra que o Senhor concede uma armadura para aqueles que são seus. Deus dá ao seu povo a proteção devida. Deus nunca deixou o seu povo desprotegido. Então, o Deus que nós servimos é um Deus que nos garante, que nos guarda e que nos protege. Nós, como povo de Deus, somos guardados por Ele. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. E nós precisamos de entender isso. O nosso Deus guarda o seu povo e nos guarda. Por isso, Ele tem essa armadura para a nossa vida. E aí, eu gostaria que nós estivéssemos fazendo algumas aplicações na nossa vida com relação a isso. Primeira delas, vou repetir, eu falei isso aqui um pouco semana passada, é a nossa negligência quanto à realidade dessa batalha espiritual que nós enfrentamos. E a negligência tem sido motivo de queda. A negligência tem sido, muitas das vezes, motivo de afastamento nosso de dentro da igreja. Às vezes o inimigo arma cilada e nós caímos nela. Por quê? Porque estamos negligenciando essa batalha espiritual. Negligenciamos isso no nosso dia a dia. Negligenciamos as propostas que muitas vezes vêm na nossa mente e vêm no nosso coração pecaminoso. Deixamos de servir a Deus do jeito que precisa ser servido, deixamos de ser instrumento nas mãos de Deus, começamos a correr atrás de coisas que o mundo nos oferece, que o mundo diz que é importante. Esquecemos de textos bíblicos como aquele que o Senhor diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, o principal que nós temos que buscar na nossa vida é o reino de Deus. Aí o inimigo fala o quê? Não, vai procurar o mundo, você tem que crescer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Bombardeia a nossa mente com montoeira de coisa que nos afasta do Senhor e nos leva a uma situação terrível, que é a idolatria pelas coisas do mundo. Ficamos idolatrados pelas coisas do mundo, pelos prazeres da carne, e aí deixamos a brecha, e aí os dados inflamados vão entrando e vão nos destruindo. Então, uma negligência quanto à batalha espiritual é um problema sério. O outro problema que nós enfrentamos é a nossa luta contra o inimigo com armas humanas. Esse é outro problema. Você começa a achar que você pode vencer o inimigo com as suas armas. Tem umas coisas que a gente vê e percebe, né? Você às vezes vê determinadas expressões. Está repreendido em nome de Jesus. Você ouve essa expressão de pessoas que nem conhecem Jesus. Aí a gente lembra, né, de Atos dos Apóstolos, daqueles homens que tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, e o diabo diz a eles assim, aqui ó, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês quem são? E põe os homens para correr nus. Está lá em Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, nós não podemos enfrentar o inimigo simplesmente citando textos bíblicos, mas com o coração longe do Senhor. Não é assim. Primeira coisa que você tem que ter é certeza de quem você é.
Não adianta você citar a Bíblia. Não adianta você pegar a Bíblia e levantar ela em direção a qualquer problema, ou deixá-la aberta na sua casa no Salmo 91, achando porque o Salmo 91 diz, à sombra do Altíssimo descansa, e eu vou abrir no Salmo 91 porque vai proteger minha casa. Meus irmãos, isso não é um amuleto. Isso é algo que você tem que ter no seu coração. Então, cuidado para que você não tenha, não entre nessa luta com armas humanas, com argumentação humanas, com questões filosóficas. Não é assim que você vence o inimigo. E por último, a única e real e verdadeira armadura é a armadura de Deus. E só Ele pode colocá-la em você, só Ele pode dar condições de você vesti-la, e só Ele pode realmente te proteger através dessa armadura. Por isso, ela é a armadura de Deus. E ela precisa de ser vestida, não é só, porque tem gente que pensa assim, não, eu vou usar a espada. A espada que é o segredo. Meus irmãos, não adianta você ter uma espada boa, se você não está calçado com a bota que te faz ficar firme em pé, para usar a espada. Não adianta você ter uma bota, se você não tem a firmeza do cinto onde você vai colocar a espada, e você não tem a vestidura que te protege o peito e as costas. Não adianta você ter a vestidura e não ter o escudo. Não adianta você ter o escudo e não ter o capacete. A armadura é completa. Põe isso na sua cabeça. Você não enfrenta o inimigo com meia armadura ou com uma ou duas peças da armadura. Você tem que ter a armadura completa. Você tem que ter fé. Você tem que ter conhecimento da palavra. Você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que saber que o Espírito Santo é que dirige a sua vida. Você tem que ter vida com Deus. Sem ela, você não enfrentará essa batalha. Eu quero concluir dizendo o seguinte: será que nós temos enfrentado essa batalha espiritual como se fosse coisas comuns da vida? Será que nós temos negligenciado momentos na nossa vida em que nós estamos enfrentando batalha espiritual como se fosse coisa corriqueira? Às vezes nós estamos fazendo isso, e nós não podemos fazer isso. E eu quero encerrar dizendo, será que nós temos sido bombardeados pelo inimigo e não sabemos que estamos sendo bombardeados por ele? Será que as ofertas que você recebe não é oferta do inimigo? Será que o pensamento que te faz muitas vezes fazer determinadas coisas ou tomar determinadas decisões na sua vida não são provenientes dele? Pensa sobre isso. Pensa sobre isso, reflita, faça uma avaliação da sua própria vida, ore ao Senhor, porque os dados inflamados do maligno são reais e eles estão aí para nos destruir. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, que o Senhor possa realmente fazer com que nós possamos vestir essa armadura para a glória do nome dEle. E assim, alcançarmos as vitórias que nós podemos alcançar no nome do Senhor e para a única e exclusiva glória do nome dEle. Vamos nos colocar em pé, vamos orar e vamos receber a bênção do Senhor. Pai querido, nós queremos agradecer o Senhor pela Tua palavra. Queremos agradecer porque o Senhor realmente nos dá
essa armadura para vencermos as nossas lutas aqui neste mundo, enquanto nós vivermos ou enquanto o Senhor não volta. Por isso, ó Pai, o Senhor tenha misericórdia de nós, esteja nos dando a devida preparação para essa batalha e que nós não venhamos a negligenciar a luta, porque somos servos do Senhor, somos membros do Teu reino e queremos, ó Pai, realmente alcançar vitória aqui neste mundo para a glória do Senhor. Por isso, ó Pai, leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Terça-feira nós